Olá, por aqui Carla Queiroz, voltando para a nossa série de saúde da mulher, onde eu vou começar a falar sobre assuntos femininos, da saúde da mulher. Para começar, vamos começar quando a mulher inicia a sua fase mulher, que é exatamente quando a criança já está naquela fase pré-adolescência e sob efeito dos hormônios que começam a amadurecer, ela se torna mulher. O que é se tornar mulher? É menstruar pela primeira vez, é a menarca. Menarca é o nome dado para a primeira menstruação que a mulher tem. E nessa primeira menstruação, o que acontece? Muitas vezes, sob efeito do hormônio e do estrogênio, a mulher começa a mudar de voz, mudar de atitude, tem aqueles problemas de acne na pele. Então, um dia ela tá brincando, é criança, tá correndo na rua, tá brincando de boneca, de repente tudo começa a mudar sobre a ação desse hormônio. Ela está entrando na puberdade, tá? E essa puberdade não é só uma mera situação hormonal onde a criança fica chata, onde ela fica com opinião própria. Não, é um período importantíssimo, onde ela precisa ter um modelo de feminino saudável, amoroso, que gosta da condição do feminino, para poder passar para ela essa tranquilidade, para passar para ela esse empoderamento dessa condição, né, de ser o gênero mulher. E aí o que acontece? Sobre a ação desses hormônios, duas coisas começam a acontecer. Os óvulos, a mulher já nasce com um determinado número de óvulos dentro daquele saquinho que é o ovário, né? E desde que ela nasce, ela já começa a consumir esses óvulos. Porém, esses óvulos, eles não passam pelo processo de amadurecimento hormonal prontos para engravidar essa mulher. Então, eles apenas se perdem. E depois que ela está nessa fase, sob a ação desses hormônios, eles já começam a agir no óvulo, preparando esse óvulo para uma gravidez, para a reprodução da espécie, né? Então, a partir do momento que aquela criança começa a menstruar sob efeito do estrogênio e da progesterona, que preparam aquele útero para ela conseguir conceber e preparam o ovário, né? O óvulo que está dentro do ovário, que amadurece e fica pronto para receber o espermatozoide, para começar um processo de uma gestação, de uma nova vida, ela começa a menstruar e a ovular, tá? Então, assim que a criança menstrua pela primeira vez e se torna uma adolescente, ela entra na puberdade, ela já está ovulando regularmente? Não, ela está num processo de transição entre a infância, entre a fase de criança e a fase da puberdade, a fase da adolescência. E levam aí alguns meses até o ciclo menstrual dessa criança regularizar, normalizar, tá? Então ela já começa a ter esse amadurecimento do folículo ovulatório, porém nem sempre ela já ovula, esse folículo ovulatório nem sempre já rompe a camada do ovário para sair, né, pela trompa e chegar dentro do útero, né? Ou seja, está pronta para engravidar, né? Esse óvulo, se ele engravidar, ele engravida nas trompas, depois o embrião vem direto ali para o útero. Então, se isso não acontecer, o preparo daquele útero todo para essa situação de uma gravidez é chamada menstruação. Então, não tem nenhum drama, não é, ela tá sangrando, meu Deus, o que está acontecendo, mãe? Olha esse sangue saindo de dentro de mim. Quando a criança é preparada adequadamente para enfrentar essa fase, né, que é a menstruação, que é a menarca, que é essa nova fase da vida dela, ela amoriza, ela aceita isso de uma forma tranquila e saudável, tá? Não é explicar para a criança que a menstruação, o que é a menstruação depois que ela já está sangrando, né? Você precisa preparar ela para ela ficar ali pronta, esperando o dia que isso vai acontecer. Então, quando a criança já começa a ter acne, começa a ter um botão mamilar, começa a ter pelo pubiano e pelo axilar, significa que os hormônios estão começando a agir no corpo dela e a consequência vai ser, daqui a pouco, ela começar a menstruar e depois ovular regularmente.
E essa menstruação, o que ela é? A menstruação nada mais é do que o endométrio, que é uma camada de sangue em abundância que se forma dentro do útero, que fica esperando uma gravidez, né? Então, se ocorre uma gravidez, quando aquele embrião chega dentro do útero, ele tem onde grudar e se alimentar para poder dar continuidade na vida. Acontece que esse útero, ele é um saco e ele tem 3 orifícios, esse saco. 2 que são os da trompa, por onde o óvulo entra, né? E um que é o canal do colo do útero, que é por onde o buraquinho abre para sair o sangue pela vagina e chamamos isso de menstruação, né? Então, quando o útero tá lá cheio daquele sangue e ela não engravidou naquele mês, os hormônios vão cair, ou seja, existe uma queda brusca da progesterona que faz com que esse endométrio, essa camada de sangue, descole do útero e desabe. Desabe no sentido de descer, né? A lei da gravidade faz o sangue descer e o útero contrai de cima para baixo esse sangue, o útero contrai para jogar esse sangue para baixo. A menstruação nada mais é do que isso. Acontece que essa fisiologia da natureza tão sábia de contrair esse músculo uterino para jogar o sangue para a vagina, para passar por aquele orifício pequenininho, ele causa dor. Então, quando a jovem começa a enfrentar essas dores de mulher, que é já chamada aí uma doença, né? Que no CID, que é o Código Internacional das Doenças, a dor para menstruar é chamada de dismenorreia, ok? Então, o nome é dismenorreia, nada mais do que cólica menstrual. Esse útero contrai para jogar esse sangue para baixo. E se você orientar essa jovem de que isso é muito natural, que é apenas essa dor, não é nenhuma doença, não é nenhum problema, não vai matar ela, mas é só o útero contraindo para o sangue vencer aquele buraquinho e conseguir descer. E você, como mulher, como mãe, como uma orientadora, ou uma professora, ou uma psicóloga, deve deixar claro para essa criança, de uma forma positiva e não negativa. Tá vendo? Agora você vai ver como é que é ser mulher. Ser mulher é isso aí, ó, é sentir dor, é sangrar todo mês. Não, gente, é lindo ser mulher. Ser mulher é você ter a capacidade de preparar o teu útero para gerar um outro ser dentro de você, né? E para isso, esse corpo tem que se preparar para quando tiver na hora certa, com a pessoa certa, com a maturidade certa, ela poder gerar uma vida dentro desse útero, né? Então, desmistificar a cólica menstrual como uma coisa negativa e explicar para essa jovem mulher, para essa adolescente, o que é aquela cólica e ensinar ela a amorizar, colocar a mão nesse útero e dizer, puxa, que bom que você vai me ajudar um dia a ter um filho, né? Que legal, eu sei que você está fazendo essa força para pôr o sangue para baixo e eu agradeço essa oportunidade de ser mulher e eu abro o meu útero com amor para que esse sangue saia. Isso é muito melhor do que a dramatização que a maioria das pessoas fazem em relação a esse sangramento. Mas vamos lá, como médica ginecologista que eu sou, eu vou explicar para você que antigamente a medicação que se dava para as jovens que menstruavam com dor era exatamente um miorrelaxante, um Buscopan composto, alguma medicação que relaxava o útero. Se relaxa o útero, você vai fazer uma ação contrária da natureza, que a natureza faz o útero contrair exatamente para pôr o sangue para fora. Se você dá um remédio que relaxa o útero, ele não vai contrair para pôr o sangue para fora, esse sangue vai ficar juntando lá dentro, a dor alivia, mas depois ela vem com mais força ainda. Pior, porque o sangue parado coagula e esses coágulos vão ter mais dificuldade de passar por aquele orifício fechado do que se eles estivessem mais fluido e mais ralo. Então, hoje não se dá mais miorrelaxante, né, para a dismenorreia, para a cólica menstrual. A gente dá um analgésico ou um anti-inflamatório leve, né, que vai aliviar, vai fazer com que essa jovem suporte mais essa dor, mas que ela entenda que aquela é um sangramento necessário e que a natureza, de uma forma extremamente sábia, contrai o útero para jogar aquele sangue para fora, certo? Então, a mãe, a professora, a psicóloga dessa jovem deve ajudá-la a amorizar a função feminina e a função do sangramento, né? E a outra dor que ocorre nessa idade é a dor de ovulação.
quando ela, depois de um ano mais ou menos, algumas pessoas antes, algumas pessoas um pouco mais, leva um tempo aí para que o hormônio comece a fazer o folículo ovulatório ficar preparado para uma gravidez, ou seja, começar de fato a romper o óvulo romper o ovário e cair na trompa para depois descer lá para o útero, né? Isso pode causar uma dor, a ruptura da cápsula do óvulo saindo do ovário, né, dizendo aí de uma forma mais fácil, mais simples para vocês, né, esse óvulo está dentro do ovário, ele precisa sair do ovário para ser captado pelas trompas de falópio, entrar na trompa para depois ele descer, né, ou no caso de engravidar, ele engravida nas trompas. E aí esse processo também de ruptura desse ovário, ele pode ser causado de uma forma dolorosa, né? Dependendo de onde está esse folículo no ovário, mais na periferia, mais para dentro, ele pode causar uma dor da ovulação. Essa dor da ovulação, ela se confunde muito com uma dor da apendicite, porque a idade de apendicite é mais comum em adolescentes, em jovens, né? Então, às vezes a pessoa começa com essa dor forte de ovulação, as pessoas, para fazer um médico clínico, para fazer um diagnóstico diferencial, se é uma dor de ovulação ou se é uma apendicite, ele pergunta a data da última menstruação, porque se coincidir de estar aquela dor forte bem no meio do ciclo, que é a fase que está ovulando, ele fala, não, provavelmente isso não é uma endometriose, uma apendicite, mas sim uma dor de ovulação. E a dor de ovulação, ela é muito forte, mas ela passa rápido. Já a dor da apendicite, não. Ela vem forte e ela vai só piorando, tá bom? E toma cuidado, hein, gente, porque não pode dar muito analgésico quando é apendicite para não mascarar o quadro. Então, evita dar remédio para dor de ovulação, porque é uma dor que vai passar. Basta você também amorizar e falar, puxa vida, estou ovulando, que legal, sou mulher, um dia eu vou poder ter um filho, tá bom? Então, essa função da mulher, mãe, para essa filha, né, como um modelo de feminino, amorizar a menstruação, a ovulação e a condição feminina. Então, se você, mulher, tem raiva de menstruar, se você, mulher, acha que a vida da mulher é muito difícil, ter filho é muito difícil, olha aí, sangrar todo mês, que coisa, você vai acabar colocando nessa criança, né, do sexo, do gênero feminino, a sensação de que essa capacidade de gestar é uma coisa ruim, quando não é. É uma coisa simplesmente linda e divina e maravilhosa. Então, presta atenção como você vai abordar esse assunto com essa criança. Mas dando continuidade, né, nessa doença chamada dismenorreia, que é a cólica menstrual, se você rejeita o fato de sangrar, se a criança começa a ter aí uma dificuldade de aceitar o fato e a condição feminina dela, ela pode eventualmente segurar aquele sangramento, né? E torcer para que não tenha a menstruação, para que não tenha o sangramento, para que não tenha a cólica, e com esse sentimento, essa sensação, esse desejo interno emocional, tá? Contra uma coisa que é natural e fisiológica, pode eventualmente gerar um fluxo contrário dessa contratilidade uterina e o sangue voltar por esses dois buraquinhos da trompa e acabar levando esse sangramento endometrial com células endometriais que deveriam sair pela vagina, né? E que são células do útero, do endométrio do útero, elas podem voltar a refluxar pela trompa, caindo dentro da cavidade abdominal dessa criança ou dessa jovem adolescente, gerando no futuro lesões de endometriose, que é uma outra doença que eu vou abordar com vocês aqui na sequência desses vídeos falando da saúde da mulher, ok? Então, para vocês que estão me ouvindo, para vocês que gostam desse assunto, de entender o que acontece na psicossomática com a saúde da mulher, continuem me acompanhando, porque vai ser um prazer estar aqui com vocês. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, se inscreva no meu canal para estar acompanhando essa série de vídeos que eu vou fazer sobre a doença e sobre a saúde da mulher, sobre a psicossomática, sobre a sistêmica, né? E acione aqui o sininho para você receber as informações quando a gente tiver novos vídeos para sair, ok? Espero você no próximo vídeo. Tchau!